Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar reinando em cada vida, em cada coração. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, a sua família, abençoe tudo o que é seu. Que tudo esteja debaixo do poder e da autoridade do nome de Jesus. Amém? Estamos aqui mais uma terça-feira, sempre às 21 horas, para trazer uma palavra de vida, uma palavra de reflexão, uma palavra para compartilhar com os amados irmãos aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Então, toda terça-feira estamos tendo essa oportunidade e estamos aproveitando hoje mais uma terça-feira. Amém? Como temos dito aqui, sempre, nas nossas pregações, na nossa palavra, é que a nossa intenção é fortalecer a sua vida, a nossa vida espiritual. É fazer um momento de reflexão para que nós possamos ter bem presente, ter bem claro na nossa mente, no nosso coração, para onde nós estamos indo e o que estamos fazendo. Então, é muito importante que tenhamos todo tipo de palavra de incentivo, palavra de continuidade, palavra de promessa, mas também palavra de disciplina, exortação, correção, também são importantes. Então, tudo que vem da palavra de Deus para o nosso coração deve ser bem aceita, bem recebida. Então, espero que nessa noite, mais uma vez, o Espírito Santo possa nos auxiliar e nos ajudar a transmitir a sua santa e gloriosa palavra. Amém? Então, hoje nós vamos meditar um pouco no capítulo 17 de Jeremias. Então, Jeremias, capítulo 17. Então, está assim escrito no versículo 9. Versículo 9 do capítulo 17 do profeta Jeremias. Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano. E sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente, a intenção dos homens, das mulheres, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Então eu li mais pausadamente, vou ler um pouquinho mais rápido. Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, das mulheres, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Amém? Então, que Deus nos abençoe e possa nos dirigir. Quando Deus criou o ser humano, Deus criou o ser humano de forma perfeita, sem nenhum tipo de defeito, sem nenhum tipo de reparo. Deus criou Adão, depois criou Eva, e ambos eram perfeitos. Eles eram perfeitos nas 3 dimensões da vida: no espírito, na alma e no corpo. Corpo, alma e espírito na criação eram perfeitos. O espírito é o ser interior.
A alma é a projeção do espírito e da carne. É a manifestação da vontade. É a manifestação do pensamento e do sentimento que o ser humano produz. Então, quando a gente fala de coração, né, nós estamos falando, se o coração está falando, então esse coração, na verdade, é a alma. Se o coração está produzindo algum tipo de sentimento ou pensamento, isso significa que nós estamos falando da alma. Então, quando a Bíblia fala onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração, está dizendo que é a nossa alma que vai estar ali, né? Que é o conjunto de todos os pensamentos e sentimentos que o ser humano pode produzir na sua vida. Nós não temos aqui a pretensão de, em alguns momentos, né, trazermos todo o conteúdo que se pode falar a respeito da alma do ser humano, né? Porque demoraríamos muito tempo, né? E talvez não tivéssemos tanta capacidade para externar todas as coisas referentes a esse assunto. Mas trouxemos aqui alguns comentários, né, que creio eu que serão importantes para a análise desse texto que o Senhor está falando. Então, quando Deus cria o ser humano, o criou de forma perfeita. Então, o que o ser humano pensava e tanto pensava como sentia? Qual era o sentimento e qual era o pensamento do ser humano enquanto perfeito? Ora, tudo que o ser humano pensava no seu coração, quer dizer, na sua alma, né, era o quê? Perfeito. Tudo que ele sentia era perfeito, porque o pecado ainda não tinha entrado. Então, o coração do ser humano, quer dizer, a alma do ser humano era pura, era perfeita. Veio então a queda. O ser humano caiu, tanto a mulher quanto o homem pecaram, destituídos, né? Separados, afastados da glória de Deus. Aí o coração do ser humano, sua alma, começou a produzir o quê? Começou a produzir o bem e começou também a produzir o mal. A Bíblia diz que é do coração que procedem os bons e os maus pensamentos. É da mesma alma, é do mesmo lugar que procede tanto o que é bom quanto o que é ruim. Porque se ali é processado o que é bom? Porque o ser humano tem muita coisa boa. E por que o ser humano também processa o que é ruim? Porque o ser humano também tem muita coisa ruim. Ou seja, todo ser humano é um conjunto de coisas boas e coisas ruins, que se expressam através tanto do pensamento quanto do sentimento. Né? Então, por exemplo, quando o ser humano está amando, ele está exteriorizando, né, um sentimento bom da sua alma. Quando esse mesmo ser humano está com raiva, então ele ali está exteriorizando, né, um sentimento ruim produzido no mesmo lugar, na alma. É assim que acontece, né? Então, quando Deus soprou o fôlego de vida, né, naquele barro, naquela moldura, naquele corpo, né, ali entrou o quê? Ali entrou a vida. Entrou a vida.
Ou seja, entrou o espírito, né? E entrou a alma no ser humano. E, a partir dali, então, ele teve a possibilidade de viver de forma perfeita, tanto nos seus pensamentos quanto nos seus sentimentos, até a queda. Né? Então, a alma, ela é a sede. A alma é o ponto central, ela é a sede dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Na alma e no coração, né? Coração é produzido tanto o bem e também é produzido o mal. Ora, se no nosso coração produz tanto o bem quanto o mal, nós temos que sempre tomar muito cuidado com o que o nosso coração está produzindo. Né? Se o nosso coração está produzindo o bem ou se o nosso coração está produzindo o mal. Por que temos que ter essa preocupação? Porque há uma tendência natural do ser humano em produzir o mal, independente da vontade dele ou não. Há uma tendência natural do ser humano em produzir o mau pensamento e o mau sentimento. Isso não é uma coisa que a gente vai dizer, todo ser humano é mau. Não, não é isso. Não é isso. Isso é uma tendência. Por que uma tendência? Porque Paulo, ele escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 8, né, ele diz que a carne luta contra o espírito. Essa carne aqui, né, ela é a alma. Ela é a parte humana da alma. Ela é a parte humana. Porque a alma tem o poder de produzir em si a parte humana e a parte espiritual. Então, a carne luta contra o espírito. Ou seja, a parte humana luta contra a parte espiritual. Se nós estamos num ambiente, vivemos num ambiente onde esse ambiente ele é humano, onde ele é carnal, então, automaticamente, nós temos uma tendência natural a quê? A fabricar aquilo que é humano. Não necessariamente ao fabricar coisas de natureza humana, né, princípios humanos, não é o mal, mas é uma tendência. É uma tendência, né, de o nosso coração formular pensamentos e sentimentos que estão voltados primeiramente para a área humana, porque é o ambiente, é o habitat, né? É o habitat que nós vivemos. Então há uma tendência natural, né? Porque a parte humana, né, ela nos leva para o humano. O contraponto é a parte espiritual que quer nos levar para o espiritual. Se nós estivéssemos vivendo num ambiente espiritual, seria mais fácil. Seria mais fácil entrarmos e permanecermos, né, nessa condição espiritual. Mas como vivemos num ambiente humano, então, naturalmente, nós somos levados a pensar e sentir de acordo com a nossa humanidade. Nossa humanidade. Então, nós somos voltados para a parte humana. Então, há um contraponto entre a parte humana e a parte espiritual, né? Então, uma parte nossa, ela quer as coisas humanas, ela quer as coisas da carne, ela quer as coisas
do mundo. E uma outra parte nossa que é as coisas do Espírito, que é as coisas de Deus. Então, essa balança, né, ela tem um perde e tem um ganho. E tem quem perde e quem tem ganha. Quem tem ganha, né? Quem é que ganha? Ganha, né, a parte que estiver na balança, acima, né? Então, se a parte maior estiver voltada para as coisas espirituais, então, o que acontece? Nosso coração vai produzir, né, pensamentos e sentimentos voltados para a área espiritual. Em contrapartida, se na balança nós estivermos, né, mais pesados, né, com maior volume na parte humana, na parte carnal, essa balança vai ganhar do espírito. Ela vai ganhar do espiritual. E ela vai, então, né, automaticamente pensar nas coisas que são humanas, nas coisas que são do mundo. Então, é um perde e ganha. É um ganha e perde. Por isso que a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. Então, quando uma pessoa está cheia do Espírito, né, o que acontece? Ela começa a ter pensamentos e sentimentos dominando o seu coração, voltado para as coisas do Espírito. E a Bíblia também diz, né? Não extingais, não retireis, não apagueis, não expulseis, expulsais o Espírito Santo de Deus que habita em vós. Ou seja, na medida que o Espírito Santo de Deus vai deixando de existir na nossa vida, vai diminuindo a sua influência no nosso coração, então nós vamos tendenciosamente para o lado aonde está a parte humana. Então, o nosso pensamento, o nosso sentimento, né, vai ser de natureza humana. Então, o salmista Davi diz, o meu maior prazer está na tua presença. Meu maior prazer é a tua lei. Nela medito de dia e de noite. Quer dizer, o coração, né, cheio do Espírito, voltado para a pensar e a sentir as coisas espirituais. Né? Então, já se nós não estivermos nesta condição, né, de estar buscando as coisas do Espírito, automaticamente o domínio do coração, né, será para os pensamentos e sentimentos de natureza humana. Então nós vamos ter, né, que preencher esse vazio, né? Preencher esse vazio. Então, é uma luta, né, para ter o coração fabricando coisas boas. Então, a tendência natural é fabricar o que não é bom, o que é do mundo. Por que no mundo as coisas não são boas? Porque a palavra de Deus diz, né, que no mundo não tem nada que se aproveite. Porque todas as coisas que estão no mundo, elas são perenes, né? Elas são limitadas. Ela tem um prazo, ela tem um tempo, né? Devemos estar muito mais meditando, pensando, sentindo as coisas espirituais, porque essas são eternas. Elas são de natureza eterna. Então, nós temos uma luta muito grande para fabricar aquilo que é bom, aquilo que é santo, aquilo que é agradável ao Senhor em nosso coração. Né? O próprio apóstolo Paulo também, no livro de Romanos, lá no capítulo 6 e 7, ele fala que eu quero fazer o bem, mas não consigo. Quer dizer, o pensamento, o sentimento da alma dele era para fazer o bem, mas ele disse, mas eu não consigo.
Quer dizer, é mais forte do que eu. E ele disse, eu quero fazer o bem, mas esse eu não faço. E o mal que está comigo, né, sempre me acompanha. Quer dizer, apesar dele não fazer o mal, né, o mal sempre o acompanhava. Estava ali, grudadinho, esperando uma chance, uma oportunidade, né, para se manifestar através da vida dele, através do pensamento ou do sentimento. Né? Porque é muito simples, né? É muito simples. Todo dia nós estamos expressando tanto a alma do bem e a alma que está voltada para o mal. Quando eu digo para uma pessoa, eu amo você, então eu estou expressando o quê? Eu estou expressando aquilo que a minha alma está sentindo. E a alma está sentindo o quê? O que é bom, o que é agradável, né? Aquilo que é do espírito. Então, tudo que é do bom, tudo que é do bem, né? Tudo que é bom, que a nossa alma sente, é espiritual. É espiritual. Né? Então, tem o espiritual bom e tem o espiritual ruim. Então, tudo aquilo que eu posso fazer de bom, fazer de bem, né? É o espiritual bom. Mas eu também posso sentir, como eu falei ainda agora, né? Eu tenho raiva de você, eu não gosto de você, né? Então, quando eu falo uma coisa dessa, né? Uma frase dessa, então o que eu estou colocando ali? Eu estou colocando a minha alma. A minha alma está produzindo, né? Aquela ira, aquela raiva. Então ela está produzindo o espiritualmente do mal, né? O espiritualmente do mal. Então, a parte espiritual do mal sobre a minha vida. Né? Então, quando a Bíblia diz, onde está o teu tesouro, ali está o teu coração, então a Bíblia está dizendo, onde está as coisas principais que você dá mais valor na sua vida, ali vai estar também a sua alma. Sua alma vai estar junto, né, àquilo que você dá mais valor na vida. Então, pode ser o seu carro, pode ser a sua casa, pode ser a sua fortuna, pode ser o seu emprego, pode ser o que for, né? Pode ser a igreja, pode ser Deus. Aquilo que você dá mais valor, é lá que estará presa a sua alma, o seu coração. Lá, né? Então, mais uma maneira de nós tomarmos o cuidado, né, para que realmente nós possamos saber, né, o que verdadeiramente tem valor nessa vida. O que verdadeiramente tem valor nessa vida. Então, a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo todo. Então, uma alma tem grande valor, né? E nem sempre nós damos valor tanto à nossa alma quanto à alma do nosso semelhante, nosso irmão, da nossa irmã. Né? Não damos esse valor. Né? Então, como diz o corinho, né? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, né? Você é alguém tão importante para Deus. Então, é importante que esse tesouro, né? Esse tesouro, ele seja de natureza espiritual. Porque se ele for de natureza espiritual, é lá que vai estar o meu coração. É lá que o meu coração estará preso. É lá que o meu coração estará focado. E é aí que nós percebemos claramente, né, a diferença entre olhar para o alto, buscar as coisas que estão do alto, viver as coisas que são do céu. Isso é importantíssimo na nossa vida. Isso é importantíssimo na nossa vida. Porque quando Deus disse, sem santidade ninguém verá a Deus,
né? Ele quis dizer com isso que a santificação, a salvação é um ato, é não abrir e fechar de olhos, é sim, não, ou sim ou não. Mas a santificação é um processo que se inicia na cruz do Calvário, quando você disse sim para Deus, e só vai terminar no último suspiro da nossa vida aqui nessa terra. E aí então, essa sempre foi, sempre será a grande preocupação de Deus, ao meu respeito, ao seu respeito, né? De ficar firme, permanecer na presença. Mas para permanecer na presença de Deus, nós temos que estar com o nosso coração onde? Na presença de Deus. Porque se o nosso coração não estiver na presença de Deus, não tem como nós permanecermos. Não tem como. Entende? Não tem como. Então, por exemplo, a Bíblia diz, né, que quando por se multiplicar a iniquidade, né, como a palavra de Deus fala, né, diz, o amor de muitos esfriará. Ora, se o amor de muitos esfriará, significa que o amor é quente. O amor verdadeiro, o amor correto, né, o amor em sintonia com Deus, ele é quente. Ele é quente. Por que quente? Porque está perto da glória de Deus. Então, todo amor perfeito e verdadeiro, né, ele é aquecido porque está na presença de Deus. A glória de Deus ilumina, a glória de Deus, né, aquece o coração, a alma daquele e daquela que se aproximam dele. E aí, então, estamos com todas as possibilidades, com todas as alternativas corretas para continuar na nossa caminhada em busca da santificação, do aumento da santificação. Então, como a Bíblia diz lá no livro do Apocalipse, né? Aquele que está limpo, limpe-se cada vez mais. Ou seja, aquele que está santo, se santifique cada vez mais. Né? Então, tem que ter o quê? Tem que ter foco, né? Tem que ter foco, tem que ter objetivo, tem que ter, né, observar aquilo que verdadeiramente, né, é e está a nossa vida e cada vez mais nos apropriarmos da palavra do Senhor, nos submetermos a ela e continuar caminhando em busca desse coração que a própria Bíblia está dizendo tremendamente enganoso, irremediável quer dizer, não tem remédio, não tem cura, né? E depois ele fala o quê, né? E sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Só Deus. Só Deus, né? E a Bíblia diz que no versículo 10, que quando eu penso ou eu sinto, né, qualquer coisa, qualquer pensamento ou qualquer sentimento, então Deus vem e sonda, né, profundamente o coração, para saber como é que aquele pensamento, aquele sentimento foi produzido. Da onde é que ele veio? Né? Da onde é que ele veio? Se ele veio lá do profundo, se ele veio mais de cima, então às vezes uma pessoa muito boa, né? Uma pessoa muito boa, mas ela num momento de desespero, ela faz uma coisa que depois ela diz, meu Deus, como é que eu tive coragem de fazer isso? Como é que eu tive coragem de falar isso? E tal. Não pode, não era eu. Né? Às vezes ela veio descobrir depois. Às vezes veio descobrir porque alguém fez algum comentário e ela caiu em si. Né? Como o filho pródigo, né? A Bíblia diz que o filho pródigo caiu em si. Caiu em si. Quer dizer,
na verdade, ele não era uma pessoa ruim. Ele não era uma pessoa ruim. Ele perdeu o foco. Ele deixou os pensamentos, sentimentos maus, né, dominarem o seu coração. E aí, quando o pensamento mau ou o sentimento ruim domina o meu coração, né, então eu vou o quê? Eu vou exteriorizar isso através de ações, né? Através de ações. Então eu tenho dito, né, que quem dominar o seu coração vai dominar a sua vida. Porque a nossa vida, ela é expressa através do coração, da alma, entre os seus sentimentos e pensamentos, né? Então, lembra daquela passagem do homem rico, né? Que o Senhor virá de noite e dirá: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que você preparou para ela? Né? Porque até aquele momento ele só tinha preparado as coisas do mundo, os prazeres do mundo, para satisfazer a sua alma. Porque ele disse: alma, tem depósito para muitos bens, para muito tempo. Muito tempo. Né? Come, bebe e folga. Quer dizer, exatamente, né, os pensamentos e sentimentos da alma voltado para os prazeres, para a área humana. Né? Mas, logo depois o Senhor diz: louco, louca, esta noite pedirão a tua alma. O que você preparou para ela? Ou seja, você perdeu o foco. Não podemos perder o foco. Perder o foco, né? Perder o foco do alto, perder o foco de Deus, perder o foco da palavra, automaticamente o coração já tem a tendência para ir para o pensamento e o sentimento humano, né? Das coisas humanas. Então, há uma divisão, né? Há uma divisão entre o que é a bênção, né, e o que é o mundo. Por isso que Paulo, escrevendo aos Gálatas, fala, né, sobre os frutos, o fruto da carne e os frutos, o fruto, que é um só, que se divide em vários. O fruto do Espírito e os frutos, são vários, os frutos da carne. Né? Que a nossa alma produz, deseja, né, querendo tremendamente. Então, quem dominar o nosso coração vai dominar a nossa vida, porque é do coração que procede as saídas da vida. Então, o resultado de quem perde o foco quem perde o foco das coisas espirituais, então o coração já tem a tendência a produzir o humano, né? O material, o carnal, e o amor automaticamente esfria. O amor que estava aquecido por causa da presença de Deus, por causa da glória de Deus, por causa da manifestação do Espírito na vida daquela pessoa, né? Ele agora não está mais aquecido e ele vai esfriando, né? E esse esfriamento, ele também tem, assim como o aquecimento tem a graduação, pode estar mais quente ou menos quente, também o esfriamento pode estar frio ou mais frio, né? Então, quando uma pessoa, né, ela vai se afastando de Deus, quanto mais ela se afasta, mais frio, mais gelado ela ficam, né? Então o amor esfria. Ora, quando o amor esfria, né, automaticamente há um domínio da alma para a área humana. Então, a alma, automaticamente, ela domina e ela é dominada, né, pela área humana
e material do ser humano. Então, tudo aquilo que está em redor do ser humano passa a ter uma importância maior, né? Passa a ter mais valor. E as coisas espirituais, então, vão diminuindo e as coisas humanas e materiais vão aumentando na vida daquela pessoa que ela perdeu a direção, perdeu o foco, né? Entende? Estão entendendo isso? Perdeu, né? E aí vem o quê? Vem o afastamento natural, o afastamento, né? A alma começa a produzir uma série de questões, uma série de interrogações, né? E tal. E o inimigo sempre trabalha ajudando, né? Soprando, falando coisas, né? Para que a alma, mostrando coisas, para que a alma perceba, né? E se ache descontente, né? Então, as prioridades passam a mudar. Então, quando você vê as coisas espirituais, elas já não são mais tão importantes quanto eram, né? Em Mateus está escrito, o Senhor falando, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, quer dizer, as coisas espirituais, e as demais coisas, né, depois. Mas quando o amor esfria, né, e vem o afastamento natural, então a pessoa passa então a buscar as coisas da matéria, as coisas humanas, e as coisas espirituais vão ficando em segundo plano. Então, o correto da nossa vida seria mais espírito e menos matéria, mais espírito e menos humano. Esse seria o correto da nossa vida, né? Mas, muitas das vezes o que acontece é menos espírito e mais humano. Menos espírito e mais material. E aí, a tendência natural, se não houver nada, né, para que se possa remediar, para que se possa alterar, né, o final é a queda. É a queda. A queda diante de Deus e a queda diante dos homens. A Bíblia diz, um abismo chama a outro abismo. E aí vai cada vez mais se distanciando da presença de Deus. Até que o pensamento e o sentimento produzido pelo coração, pela alma, né, vão sendo completamente dominados pelo material, pelo humano e ainda pelo inimigo das nossas almas. Né? Então, a palavra que eu tenho, né, para você e para mim nessa noite é que nós temos que tomar todo o cuidado possível. Guarda o teu coração, diz a palavra. Devemos guardar o nosso coração. Devemos guardar a nossa alma, né? E apresentá-la sempre diante do Senhor, né? Para que o Senhor, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, nos mantenha firmes dia após dia, que possamos manter o foco, né? O foco, a direção, a concentração, né? Na palavra de Deus como prioridade da nossa vida, a presença de Deus, né? Que nada venha substituir, nada venha, né? Mudar, né? Essa relação entre eu e Deus, entre eu, né,
e o Espírito Santo de Deus que habita em nós, né? Sabendo que a nossa alma, ela já sabemos que ela tem a tendência, ela é muito esperta, né? Ela vai comendo assim pelas beiradas. São pequenas coisinhas, são pequenas coisas, né? E tal, que você deixa de fazer, né? Então, por exemplo, você está afiliado à igreja, você está lá na igreja, tudo direitinho, aí de repente você deixa de ir à igreja, né? Mas por que você não foi à igreja? Porque estava muito cansado. Mas quando você está cansado, você deixa de trabalhar? Deixa? Não deixa. Mas na igreja e tal, né? Toda programação que a gente tem que fazer na nossa vida, salvo, né, algumas exceções, devem ser sempre feitas fora dos dias de culto da igreja, né? Dias de culto. Por exemplo, domingo é o dia do Senhor. Domingo é o dia do Senhor, né? Então, domingo eu tenho que fazer de tudo para estar na casa do Senhor. De manhã, na escola bíblica dominical, à noite, no culto de louvor, né? Ora, se eu não vou, aonde eu estou? Aonde eu estou? Estou dando prioridade a outras coisas. Então, tudo isso tem que ser pensado e repensado para que o nosso coração, né, ele, mesmo produzindo aquilo que não é bom, mesmo o nosso coração sentindo aquilo que não é bom, né, nós possamos continuar fazendo com que ele esteja submetido à vontade de Deus, né? Para quê? Para que onde ele estiver, né, o nosso coração, ali vai estar o nosso tesouro. Então, quem é o nosso tesouro? É o Senhor. Então, onde tem que estar o nosso coração? No Senhor. Amém? E procurar fazer com que ele esteja e permaneça ali naquele lugar. Amém? Então, que Deus abençoe a minha e a sua vida. Oremos, né, para que a gente permaneça na presença de Deus, né, para que o nosso coração esteja sempre subordinado, né, à palavra do Senhor, e que oremos para que aqueles que perderam o foco, aqueles que porventura, né, se afastaram e caíram da presença, saíram da graça, então eles podem, né, em nome de Jesus, saírem e voltarem e caírem-se, como o filho pródigo caiu, né? O filho pródigo caiu e voltou. Amém? Então que Deus abençoe você, que Deus abençoe a nossa vida. Vamos orar, né? Vamos orar para que Deus mantenha o nosso coração e traga de volta meninos e meninas, jovens, adultos, senhores e senhoras que perderam o foco, se desviaram, caíram da fé, né? E perderam essa presença maravilhosa que não tem como expressar em nenhum vernáculo aqui nessa terra de como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, como Deus é amoroso para com seus filhos. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém? Estou aqui com o meu azeite da unção. Então estenda assim a sua mão. Vamos orar. Amém? Vamos confiar em Deus.
Eu creio que esse ano muitos que perderam o foco, que estão frios, que caíram, que se afastaram, vão voltar em nome de Jesus. Eles são de Deus, são servos do Senhor, né? Estão passando pelas suas dificuldades, mas Deus vai trazê-los de volta em nome de Jesus, eu creio. Amém? E com certeza, aonde a afronta de Satanás vai haver dupla honra, que o diabo vai ser derrotado em nome de Jesus e vai prevalecer o amor e a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Eterno Deus e Pai Celestial, como está escrito na Tua Palavra, do nosso coração são produzidos bons e maus pensamentos e sentimentos. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que Tu estenda as Tuas mãos sobre cada um dos Teus filhos, Senhor, para que eles coloquem, Senhor, os seus corações na Tua presença. Que eles coloquem, Senhor, os seus corações diante, Senhor, do trono da Tua graça. E ali, Senhor, possam, Senhor, fazer e refazer as suas forças. Ali, Senhor, Tu possa, Senhor, trabalhar nas suas vidas. Tu possa, Senhor, trazer uma palavra de vida, de poder, de autoridade. Ah, Senhor, e ajuda sobre cada um daqueles que estão lutando para ficar firme, lutando para permanecer na Tua presença. Ó Pai, em nome de Jesus, como está escrito, Senhor, que Tu escreveste, né, para as igrejas do Apocalipse, ao que for vitorioso, vitoriosa, aleluia, dar-lhe-ei a coroa da vida, dar-lhe-ei de se assentar ao meu lado, dar-lhe-ei de comer da árvore. Ah, Senhor, as promessas ao que vencer. Lavarão as suas vestiduras, glória a Deus, receberão um novo nome, receberão uma coroa, um anel no dedo com sinal de respeito e de honra. Vale a pena servir ao Senhor e vale a pena lutar para permanecer nessa santa e gloriosa presença. Lembramos-nos, Senhor, daqueles que por qualquer motivo não estamos aqui para julgar, mas, Senhor, estamos aqui para ajudar em oração. Crianças, jovens, adolescentes, adultos, senhores, senhoras. Ah, Senhor, que eles possam cair em si, que eles possam voltar, que eles possam saber mais uma vez que só Jesus tem poder, que só Jesus tem o amor que eles precisam, que só Jesus tem, ah, Senhor, as palavras da vida eterna. Glória a Deus, glória ao Senhor. Tu possa fazer uma grande obra em cada vida, em cada coração, e trazê-los de volta para a honra e para a glória do Teu santo nome, independente dos seus corações. Ah, Senhor, o Teu povo está de braços abertos para amá-los e recebê-los, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Então, que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma noite de paz, que Deus coloque homens e mulheres na sua vida para te abençoar. Que Deus afaste da sua vida todo homem, toda mulher que tentar te prejudicar. Que Deus feche a boca do leão mau, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, até terça-feira, se Deus assim nos permitir, às 21 horas. Se você puder e quiser, depois entre, dê o seu like, se inscreva no Instagram, se inscreva também no canal do YouTube, né? Daqui a pouco essa mensagem estará lá, e tudo para a honra e para a glória do nome do Senhor. Você pode pegar essa mensagem, mandar para outras pessoas, tá bom? Amém? Deus abençoe você, a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre a tua vida e que o Senhor te dê a paz.
Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com todos vós, com todo o povo de Deus, hoje, amanhã e sempre. Amém? Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glórias e honras ao seu nome.